Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Ewan, Wellington, 10.082 a 10.191, padrão. Doutor em Medicina pela Escola Suk, formado em 10.112, padrão. Casado com Vanna Marcos, Bene Gesserit, 10.092 a 10.186, provavelmente. Padrão. Conhecido principalmente como traidor do Duque Leto Atreides. Bibliografia, apêndice 7. Condicionamento imperial e traição A. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naíbe. E aqui, Hildon Oliver. Pense no fato de que o surdo é incapaz de ouvir. Sendo assim, será que não sofremos todos de algum tipo de surdez? E aqui é a Vitória Salido. Sejam bem-vindos como a água após uma travessia árida. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 5º episódio e vamos analisar o 5º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração. Tipo, o capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, que são citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast, com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Sou eu. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 62. Para essa análise ser completa, preciso de convidados especiais. Na realidade, para essa missão no planeta deserto, eu preciso de guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Como sempre, começo por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo, caro ouvinte, já comprou um anel de prata Suk para enrolar seus longos e sedosos cabelos e já está pretendendo fazer um curso técnico de primeiros socorros em Arrakis. Ele, Hildon Cruz Vermelha Oliver. Meu Deus, o Pascoal sempre se supera. E aí, galera, mais uma semana aqui de gravação dessa primeira temporada do DunaCast. Fiquem atentos aí no nosso feed do Spotify, dos agregadores. Vocês podem ficar confundindo. Tinham gravado a segunda e voltaram para a primeira. A gente já falou sobre isso. E eu quero dedicar esse episódio. Em primeiro lugar, eu quero dizer que muito feliz da Vitória estar aqui. Hoje é Duna no talo, hoje é terrinha. Mas eu quero dedicar esse episódio ao nosso querido Jason Avert, né? Que tá ali, né? Tá ali, Pascoal, com a pessoa, o protagonista desse capítulo, né? É verdade. Um primo dele, um companheiro de profissão. De profissão, né? Um companheiro de profissão. Confie nessa mensagem. Confie nessa informação. E como o Hildo falou, estamos recebendo com muita alegria a nossa Sayajina Frame e guerreira, perigosa com a peixeira na mão, Vitória Salido do canal Planto Resenha. Humilde, voltando às ativas aqui no DunaHacks Brasil. DunaHacks Brasil não, gente. DunaCast e DunaHacks Brasil, DunaCast. nós estamos em casa, tudo
Pra vocês Sim, verem, Duna né? Hack Eu eu sou tão das vi. antigas que eu ainda lembro primeiro do Duna Hack, Olha vocês aí. estão vendo, né? Perfeito. Mas assim, gente, essa nova fase vem com tudo e eu tô feliz de participar dela, viu? É uma honra pra mim estar aqui. O Planto Resenha já não é mais ativo no momento, a minha página que eu falava sobre livros, mas eu continuo amando o Duna e amando os livros. E eu quero contribuir com vocês ainda mais. Perfeito, Vitória. Um dia ela volta ou não volta. Um dia eu volto, Sem quem essa sabe? pressão, É, gente. Sem essa precisa. pressão. Deixa. Eu sou adepto que a gente tem que fazer as coisas quando a gente tá. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa E fluir. no momento eu tô afim de falar de Duna. Pronto. Aê! Por isso que está aqui. Exatamente. Aranha no Aqui. zóio. Então vai voltar mais vezes nessa temporada. Aqui é o local. Pai Lulude abençoe. Avisando, né, Pascal, que a gente tá preparando aí, quem sabe, uma gravação presencial, né, com Vitória, Pode né? ser, pode Nossa, ser. vai ser Pode ser. servindo melange, viu? Vai dar muito bom. Feitas as devidas apresentações e com a presença ilustre de uma Sayajina Frame, obviamente, preciso caprichar no cafezinho Frame, que hoje terá sua cremosidade acentuada. E garanto Eu sempre esqueço que essa vai parte. dar água na boca do Hildo. Água essa vai que não. será reutilizada, obviamente. Não. Bora de cafezinho Frame, Hildo! Não, obrigado. Não. Eu adoro café, mas aí nesse momento eu lembro que. Não, Pascal, para com essa porra. Meu Deus. Mas vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 5, porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do quarto capítulo, que foi o episódio chamado Lembranças de Caladan. Grande Hildo e grande Vitória. A gente vai só fazer aqui uma breve recapitulação do capítulo 4. E teve algumas coisas bastante interessantes aqui no capítulo 4, né? A gente conheceu o Gurney Halleck, conhecemos o Mentat Atreides, o Incel, né? O Tufi Howard é o Incel, o Mentat... Que é O Red o Red, exatamente, né? Como é o nome da bebida que ele tomava? O Campari. O Red Pill. É o Campari, o Tufi Howard Campari. Pronto, né? O Tufi... É porque assim, o Tufi Howard, ele é uma pessoa muito desconfiada. Ele é um Mentat. A gente viu aqui na conversa que ele teve com o Paul, explicando um pouco a situação e o que é que ele iria encontrar lá em Arrax. E aí meio que Hilda e Vitória, ele meio que soltou assim de forma em segredo pro Paul, né? Não diga que eu falei isso para você, que é um segredo lá do conselho estratégico do seu pai. Mas existe a possibilidade dos Fremen serem muito mais do que imaginam e serem guerreiros tão estupendos quanto o Sardaukar do Imperador Shaddam IV. Porque eles vivem... Será? Porque eles, de segundo o Tufi, a galera lá do Sardaukar são feitos, né, entre aspas, eles são criados num planeta muito parecido com Arrax, que é Salusa Secundus, né, em condições horríveis. E aí eles têm essa esperança, né? Então meio que soltou isso, falou que os Fremen fedem muito em locais fechados, coisa que o Hildon depois ficou pensando um pouco mais sobre como funciona essa situação. E aí a gente teve uma segunda parte em que o Gurney Halleck chegou lá meio que brincando, eles estavam lá conversando amenidades, até cantando uma musiquinha que o Hildon gostou muito, né? Safadinha, uma musiquinha que aí o menino Paul tava todo animado, mas quando foi para a hora do treino, o Paul disse que não estava à vontade, né? E aí despertou a ira do Gurney Halleck, que mostrou que para a luta não tem essa de não estar disposto, tem que estar pronto a todo momento, que era a obrigação dele dar essa lição pro Paul. E a gente termina esse resumo do capítulo 5, mais ou menos isso, o que aconteceu. Se o Hilda ou a Vitória quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Rapaz, foi que a gente brincou até, né? Mas é engraçado, né? Eu acho que eu gosto de trazer aquela análise que nós fizemos no capítulo passado, o quanto eu amo o conceito do Mentat, né? Como se fosse esse computador humano e tal, que ele consegue calcular e prover vários
várias rotas, várias informações dentro de sua mente, e ao mesmo tempo, quando ele não tem acesso a algo, para aquilo ali para ele é estranho, é bizarro, e causa o mais profundo preconceito, né? O mais profundo medo. E isso o Tuffy ele deixa bem claro com as Bene Gesserits, né? Como ele não entende, ele não tem informação suficiente, ele automaticamente... Então ele já meio que repudia, né? Exato, ele já repudia porque são bruxas, né? Ele faz questão de falar bruxas o tempo inteiro, né? Eu curto demais. Lembrando, né, Hildo, que também ele tem algumas informações, inclusive saem da cabeça dele, né? Isso, algumas informações que Porque se viu, Vitória, no último episódio, lá na Enciclopédia de Duna, a gente dá uma olhadinha na história do Tuffy, e ele tinha uma fofoquinha que ele ficou apaixonado lá por uma outra Mentat, que era uma menina que era filha de uma Bene Gesserit, de um cara nobre lá. E ele tinha um grande amigo mesmo, né? Aquela velha história do triângulo amoroso. Porra, já sei o que vai rolar. Pronto, aí a meninazinha foge com outro e deixa ele sozinho, e desde essa época ele odeia as Bene Gesserit, odeia ele. As mulheres só toma Campari. Pois Corno nada manso. Corno nada manso. É porque ele junta toda a problemática de ele não ter informação suficiente, né? E causa esse repúdio, como a Vitória falou, né? E ao mesmo tempo tem esse momento dele linkar isso também, né? O quanto as Bene Gesserit são cruéis, são maquiavélicas. É massa tu comentar isso, Hildon, porque essa perspectiva dele de lado Mentat já me lembra também o que a gente vai provavelmente comentar nesse capítulo 5 agora, a perspectiva do Paul quando ouve falar dos Fremen é diferente, mesmo ele tendo um treinamento Mentat também. Exatamente. Não, foi... Mas já vem também, o que essa fofoca é importante, porque já mostra que não é só porque o cara é Mentat, tem um traumazinho no fundo. Todo mundo tem um trauma. Só não virem um calvo do Campari, pelo amor de Deus. Por favor. Gente, usem os exemplos. Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio da Vitória, eu queria aqui iniciar o Notícias do Império com uma notícia muito legal pra gente, pro nosso podcast. O Spotify, ele recentemente... ele lançou uma forma de saber quantas pessoas nos seguem, Rio. Tá? Então a gente fica... Isso é novo, é novo? É novo. Essa semana, ou foi no final da semana passada, começou a falar. E olha só, a gente tem um público seguindo a gente somente no Spotify, tá, galera? 2.720 pessoas nos seguem. Então, assim... Muito legal. Obrigado. Muita gente. Obrigado. 2.720 não é pouca gente. Bom set. A gente tem no Spotify. No Spotify a gente tem um público. Nosso público é 75% do nosso público é no Spotify. Então a gente tem essa quantidade de pessoas. A gente tem 8% no Apple Podcast, 6% no Podcast Addict, 4% no Google Podcast. E 8% no restante, que aí tem a Amazon, tem o Deezer, tem outros tantos aí agregadores, e a galera vai seguindo. Mas somente, né, no Spotify, que é assim que é o público maior, 2.720 pessoas. Então agradeço muito vocês. Quem não segue a gente, quem ouve pelo Spotify, vai lá, é tão simples, dá umas estrelinhas pra gente crescer cada vez mais e vai seguindo, que isso é muito importante para um público de nicho como é o Duna. Você ter quase 2.800 pessoas seguindo e ouvindo só no Spotify é algo muito grande pra gente. A gente fica muito feliz mesmo. E para vocês terem a continuidade desse projeto, né? Desse projeto que a gente faz semanalmente aqui, a gente pede a ajuda de vocês também no Catarse. A gente tem lá um sistema de financiamento coletivo contínuo,
Quem quiser pode escolher a quantia que cabe no orçamento e vai lá contribuir com a gente mensalmente. Se você quiser R$5, R$10, R$20, R$30 ou R$50, você escolhe lá. Cada uma dessas opções você tem algumas recompensas, né? Inclusive pode até participar aqui do nosso podcast. Nesse quadro aqui, Notícias do Império, já tivemos isso com uma companheira aqui, que veio aqui, a Caroline. Ela veio aqui nos dar as suas perspectivas sobre Pitadas de Melange. E aí você pode descobrir mais, participar do grupo exclusivo no WhatsApp, onde somente Hildon, com a sua voz sexy, está lá. E todo dia o Hildon passa creme nos cabelos e mostra o vídeo de como é. Então não percam, só tem lá. Mas caso você queira apenas falar para mais pessoas, divulgar o nosso podcast, nós também temos um grupo do WhatsApp só para a galera que curte e ouve nosso podcast. Já tem quase 60 pessoas, bastante movimentado. O Hildon não está nessa, mas eu estou lá. Tá? Eu não tenho os cabelos lindos igual dele para poder fazer, mas eu mostro a minha faca, a minha adaga Cris, que eu tenho aqui, afiando todo dia, e vocês ficam vendo. É legal, é uma forma de... Quer dizer, eu mando alguma coisa pro Pascoal mandar lá. Pronto, olha aí, olha só. Mas, falando de sugestões, de dicas culturais, vamos para o nosso quadro de Pitadas de Melange, onde os nossos convidados citam, nos mostram uma dica cultural, de música, de livro, de série, de filme, o que você quiser, o que você achar que é interessante, que o nosso público vai gostar. E eu vou começar com a nossa convidada, Hildon Oliver, Vitória Salido. O que você nos traz? O que eu panfleto hoje, quero propagar a palavra de Noivos do Inverno. Vocês conhecem Noivos do Inverno? Não. Tá. Fala comigo aí. Que bom. Fala pra mim. Que bom que vocês não conhecem, porque vocês agora vão ser obrigados a comprar na Agora o livro. Gente, eu tô obcecada por essa história. É basicamente uma fantasia da Christelle Dabos. Ela é uma francesa, é uma fantasia francesa que tem criado assim bastante burburinhos na internet recentemente, mas ainda tem um nicho pequeno. Então eu quero propagar essa palavra porque é incrível. É um livro daqueles que você lê rapidamente e tem, assim como Duna, uma estrutura assim de conteúdo muito boa, sabe? De mitologia, de personagens, de história e afins, entendeu? Então eu preciso que as pessoas leiam. Eu já panfletei para amigos e familiares, todos já leram. E eu li em um dia, então eu acho que essa panfletagem é suficiente. Caramba. Curioso. Incrível, gente. Noivos do Inverno é uma fantasia que... Pode repetir o nome? Noivos do Inverno, que é uma série de livros da Passa Espelhos, entendeu? Então, eu já tenho 3 livros, mas são 4 e já finalizou a história. Então, se você começar a ler hoje, em 4 dias você termina a história completa. Cara, eu acho que eu já vi tu postando essa capa mesmo no teu Instagram. Sim, é perfeito. Eu li... Gente, é muito incrível mesmo esse livro. Curioso, se vocês lerem, vocês vão chegar pra mim e me falar. Tô curioso. Fala de quê, Vitória? Fala um pouquinho pra gente, fala de quê? Gente, tem uma personagem principal que ela é bem retraída, etc. Mas tem uma pegada muito daqueles romances antigos da Jane Austen, de personagens que são retraídas, mas também muito corajosas. Então, tem personagem feminina forte. E esse livro tem a base de mitologia grega, nórdica e afins, porque tem deuses no meio. E o que acontece é que eles começam a misturar também um pouco de conceitos de ficção científica. E, enfim, é um movimento futurístico que acontece em que o mundo foi repartido em pedaços. Então, é uma fantasia em volta desse acontecimento em que o mundo está em pedaços. E esses pedaços são chamados de arca. Ou seja, o conceito que nós temos de planeta no momento não é mais, como eu espero que todos acreditem, o nosso planeta redondinho. Ele é um planeta em pedaços. E essas arcas têm seres familiares que são deuses mitológicos, entende? Então, vem toda essa fantasia, mas é completamente bem estruturada. Basicamente, a escritora não deixou uma ponta solta. No momento eu tô no 3º livro e só melhora, sabe? É que nem Duna. Foi a última vez que eu li um livro que eu senti que a sequência melhora mais ainda, entende? O 2º livro é melhor que o primeiro, o 3º livro é melhor que o 2º e assim por diante.
show. Tô ansiosa pra ler o quarto. Eu vou ter que dar uma olhada, Rio. Ela conseguiu me. E é legal, né, Vitória? Porque a gente sempre vê muito dessas fantasias, e o sci-fi também, de autores americanos, né? Autores e autoras americanas, ou no máximo britânicos. Normalmente, assim, da França, não chega muito, né? Por aqui. É verdade. É mais esse Sim, nicho. Né? verdade. E essa edição é da Morro Branco, gente. Uma edição que é Não, lindíssima. a capa é lindíssima. A É capa, lindo, eu vi é um os livro 3 volumes lindo. aqui, eu compraria só pela capa, assim. Eu sou, Só pela eu sou capa, né? desses, sim, eu sou E eu desses. comentei Eu sou sobre ostentação, Duna né? porque é ostentação, e são lindos, sabe? Pra manter na estante. Eu falei comparando a Duna não pelo conteúdo, Sim, mas sim. porque foi a última Empolgante. vez que eu li um livro que eu me senti empolgada, legal, sabe? legal. Não é sério. Legal. Ah, então já vale. Ah, Já vale. vale. Grande Valeu, né, Hildo, gente? Grande Hildo, Opa. depois dessa dica, você consegue superar essa dica da Vitória? É um desafio agora. Rapaz, superar eu não sei Tá o desafio. Então não vou superar, não. Eu vou deixar a Vitória aí no auge do pedestal e vou só indicar um filme que eu assisti nesse final de semana, né? Porque eu descobri que depois que você curte o carnaval, e quando você passa assim de uma certa idade, o teu corpo ele não aguenta, né? Assim, a gente brinca de ser jovem e paga um preço muito alto. Então vocês que são jovens, aproveitem. Cara, mas assim, foi legal que esse final de semana eu descansei, tomei muito água e remédios e assisti filmes, né? E um dos filmes que eu assisti que eu achei interessantíssimo foi o Menu, Ai, que é um filme do ano incrível. passado, do Mark Milord. Não conhecia muitas obras dele, assim, e tem um elenco de atores e atrizes que eu curto pra caralho, como o Ralph Fiennes, né? Que pra galera que curte Harry Potter, ele é o Voldemort. Sim. Eu lembro ele do Lindíssimo. Jardineiro Fiel, que é um filme que eu amo. Sim, o Jardineiro Fiel. Brutal. A minha filme. linda e maravilhosa Anya Taylor-Joy, né? Do Homem do Norte. Né, e o Nicholas Sim. Hoult, que fez o Tolkien, né? Sim. Cara, que filme diferente, assim. Ele tem uma premissa muito simples, né, assim, quando a gente para pra pensar, ele brinca com uns conceitos até que a gente já viu em literatura e até no filme do Van Damme, O Alvo, né? Mas, assim, é um grupo de pessoas que vão pra uma ilha, onde tem esse restaurante, né, não sei quantas estrelas Michelin, de um chefe renomadíssimo e é caríssimo e tal. E o chefe, ele prepara toda uma experiência gastronômica para esses seleto grupo de pessoas, né? A personagem da Anya Taylor-Joy, a Margot, ela tá meio que não deveria estar ali, né? Por conta de algo que aconteceu de uma ação do personagem do Nicholas Hoult, né? O Tyler. E nessa premissa você vê coisas esquisitíssimas acontecendo durante o servir os pratos, sabe? Algo que ele brinca ali com o humor e o gore, o terror também, tem várias pitadas bem interessantes. Tem o John Leguizamo, que a gente não consegue levar ele muito a sério, né? Que ele é um ator de humor. E coisas bizarras acontecendo o tempo inteiro, né? Eu acho muito legal, porque também tem muito um lance da crítica dessa, sabe, a gastronomia, a alta gastronomia, que eu particularmente prefiro comer um hamburgão quando eu podia comer um hamburgão. Um burgão. E isso é muito importante para a narrativa do filme, né? Então, eu sugiro para vocês, esse é um filme que ele tá no catálogo da Stars, que eu acho... Eu vou fazer muito... Eu já fiz alguns... Star Mais, da né? Stars. O Star Mais, então vejam, porque lá tem muito filme de ficção científica maravilhoso. Quando eu vi que tem todos os filmes do Alien... E sim, gente, eu sou um defensor do Prometheus e do Eu também sou. Eu sei que eu sei que não são incríveis, mas eu gosto desses filmes. Eu gosto, também gosto. Tem os filmes do Predador, tem Conan lá também. Eu Então, vou falado nesse assunto. Eu também gosto. então vejam, o Menu tem um elenco fantástico, a Hong Shao, que ela inclusive ela tá se eu não me engano, acho que no filme A Baleia do Aronofsky, né? Eu acho que a Vitória devia ir pra Fortaleza pra gente assistir A Baleia e chorar muito. Isso, é legal. Não, é. Pronto, fechou. Vamos assistir, Pronto. vamos chorar junto. Chorar muito. Perfeito. E aí eu quero dizer que a sua Gente, indicação... só indicação Pô, boa. a sua indicação também está no nível da nossa convidada. Tá sim. Viu? Então Eu você... assisti esse filme recentemente e é perfeito. Perfeito, vamos Só assistam. conhecer. Mas olha só, estamos aqui finalizando a nossa conversa, nossa pitadas de melange e finalizando Notícias do Império. Vamos finalmente para a análise do capítulo 5.
grande Hildo e Vitória, vamos finalmente para a análise do capítulo 5, que é um capítulo bastante curto, né? Em comparação até agora aos que a gente já leu, é um capítulo curto. É verdade. E vamos, né? Não é verdade, Hildo? Vamos Personagem chato pra caralho também. Não, vocês já estão falando mal do personagem. Tô aqui Olha, abraçado com a Vitória pra Acabou gente esse falar mal mal. cedo, traidor. olha só, vamos finalmente conhecer esse médico traidor. Já sabemos disso, né? Aí vamos lembrar, porque no Cabueta traidor capítulo morre cedo. Cabueta É o que eu tô. Cabueta, para quem está de outros estados do nosso Brasil, é um verdade. termo bastante regional aqui nordestino, que o cara que é X9, né, que entrega os outros. Sinônimo de Dr. Yu. Exato. Obrigado. Pode confiar nessa informação. É isso aí, Dr. Yui. Não tem como. Então, a gente já sabia que ele era o traidor, porque no capítulo 2, onde a gente conheceu a casa Harkonnen, conheceu lá o Barão Vladimir, conhecemos o Mentat Peter de Vries, o Fade Halta. Lá o Mentat, o Peter, já avisa que conseguiu quebrar o condicionamento imperial. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Nesse médico, né? E que ele iria trair o Duque para poder o Barão destruir a Casa 3. E aí, Hildo e Vitória, a gente sempre começa analisando esse acerto. E novamente, Hildo, essa princesa Irulan aqui, ela tá todo capítulo a princesa Irulan fala alguma coisa de Muad'Dib, né? Ou ela ama muito esse homem, ou ela odeia esse homem e tá aqui sendo obrigada a escrever. Hater Os dois. Vamos, rei. Mas ela fala que esse Uê, ele ficou conhecido principalmente como o traidor do Duque Leto III. Lembrando que esse acerto se passa no futuro. Então, já aconteceu essa traição. Já aconteceu essa traição. E aí, só para dar uma pequena relembrada também, no capítulo anterior, quando o Poe ainda estava brincando com palavras com o Gurney Halleck, né? Antes do negócio ficar mais sério naquele treinamento com espadas, ele até imitou de forma engraçada a postura do Dr. Yue, né? A postura solene. Então deve ser aquela pessoa mais séria, contida, cheia de maneirismos, de etiqueta, talvez prolixo, né? E aqui nesse capítulo a gente tem essa situação. O Poe está recebendo uma massagem, não sei se é tailandesa, mas é uma massagem para poder aliviar o corpo depois daquele treino de combate que ele teve com o Gurney Halleck. Ele está se sentindo bastante bem aliviado, né? Ele fala que está... Olha só, ele está se sentindo deliciosamente relaxado. Esse deliciosamente é uma coisa estranha, eu nunca tinha percebido esse deliciosamente, porque você está extremamente relaxado é uma coisa, mas deliciosamente... tá tudo bem, vamos lá. E aí O que é legal, pessoal, é porque quando eu li assim, ele falando deliciosamente relaxado, eu sempre me lembro do filme A Bruxa, né? Sim. Do Robert Eggers, né? Quando aparece lá o demônio com a voz mais incrível do mundo, ele fala, né? Se a Tomazinha ela quer experimentar coisas deliciosas. Né? Aí me remete muito a isso, as delícias da vida, né? Porque Poe, nesse momento da história, tá vivendo as delícias, um mundo tranquilo, um mundo de fartura, um mundo de possibilidades, né? E você já tá chamando o Dr. Yue do Satanás, do demônio que tá chegando. Também. Não, porque o demônio da bruxa, ele pelo menos tem uma voz bonita. Vitória, olha só. Nada defender Dr. Yui. Mas olha só, o Poe, quando olha pro Dr. Yue, o que é que a gente vê, né? Ele vai descrever esse homem. Ele diz assim: viu o palito de homem parado a vários passos de distância, assimilou de um relance as roupas pretas e amarfanhadas. O Frank Herbert também não gostava muito dele, não. A cabeça quadrada, os lábios roxos, Acabou com o bigode pendente, a tatuagem em forma de diamante do condicionamento imperial em sua testa, os cabelos longos e negros presos no anel de prata da escola. Aqui no Ceará a gente traz a Juliette, né? Cabeça grande da moléstia. E aí você vê esse rapaz. Agora sim, gente, vamos para a situação, né? Yue
segundo os outros excertos, ele é um dos mentores de Poe. Então, assim, ele não é um cara qualquer dentro desse quadro aí de composição da personalidade do Poe. Então, assim, ele tem muita importância, né? Inclusive, quando ele chega para conversar com o Poe, ele fala assim, Poe, hoje você vai ficar alegre porque nós não vamos estudar, daqui a pouco seu pai vai chegar para conversar com você. Então, ele é o cara que dá esse estudo mais formal pro Poe. Então, assim, ele tem uma total confiança. E aí eu fico me perguntando que tipo de homem era Dr. Yue para ter todo esse tipo de confiança e que tipo de homem Yue se tornou, né? Diante de uma situação que a gente vai ver mais lá na frente. Por que ele tá agindo dessa forma, como traidor? Vocês não têm coração, não, vocês dois, para imaginar esse homem antes e depois? Nem a Vitória do Pascoal terminando, não. Porque esse capítulo já não me deixa ter coração com ele, ó. O próprio Poe, o menino Poe, né, tá lá relaxado. O cara tá entrando no ambiente que ele tá e ele continua relaxado. Um menino que foi treinado pra desconfiar de todo mundo. É uma das únicas pessoas em que ele realmente confiava, sabe? E que, sabe, não aguento. Vou ficar calado, senão eu vou falar coisa... Vou poupar os... Acho que o Yue... Não, Hildo, mas olha só. O Yue, segundo... Porque assim, a gente tem duas versões do Yue, tá? A gente tem a versão Frank Herbert, que é pouco desenvolvida. A gente tem uma expansão do Brian Herbert. O Brian Herbert, ele coloca Yue tempos atrás trabalhando pro Barão Vladimir. Interessante, né? E segundo o Brian Herbert, o Barão Vladimir chegou naquele peso, naquela obesidade mórbida, né? Não apenas pela questão da gula em si. Foi uma situação que ele acabou fazendo contra as Bene Gesserit e elas meio que colocaram um vírus no corpo dele e aí começou a acontecer aquelas coisas com o corpo dele. Eu não sabia. E aí o Dr. Yu, o Brian Herbert dá essa expandida. E aí fala que o Dr. Yue, na época, era um dos caras mais proeminentes da escola Sook, foi orientado a ir tentar ajudar o Barão. Até parece que conseguiu, porque o Barão iria virar óbito se não houvesse essa interrupção. E ele conseguiu, mas aí o estrago já tinha sido feito. Ele já fez Barão coisa errada aí, ter ajudado. Ou seja, eu só piorei agora. Não melhorou nada, viu? Muita coisa poderia ter sido evitada se ele tivesse deixado o Barão morrer. Tá vendo? O cara... E aí ele nem precisava matar, era só não fazer nada. Aí ele vai pra Casa Atreides assim que o Poe nasce. Então ele acompanha o Poe desde criança. Deve ter colocado o Poe nos braços, colocado a mamadeira pro Poe. E já tava lendo pro Poe, né? Porque o Poe não teve amigos. O Hildo não se sensibiliza por isso. A gente não se sensibiliza por nada. Por nada. Ele só gosta da reverenda Madrigal Ellen Morgan. Só isso. Só mesmo quando ela me tá, tu faz questão de dizer o nome dessa mulher, pelo amor de Deus. Mas olha só, mais uma das coisas interessantes sobre essa questão do médico Sook, né? O que diabo é isso, né? Porque, como a gente tá vendo, o cara tem total acesso ao Poe, ao Duque, né? A qualquer momento ele poderia matá-los. Porque assim, a confiança que todos eles têm pelo médico Sook é porque os médicos Sook no universo de Duna, eles são condicionados. Como é que eu vou falar? É uma escola. Como existe a escola das Bene Gesserit, que tem essas mulheres incríveis, como tem a escola dos Mentats, que faz com que os homens se tornem computadores humanos, tem uma escola de médicos, né? E esses médicos, eles são condicionados, e até falei isso rapidamente, é como se fosse um juramento de Hipócrates ao extremo. Só no juramento de Hipócrates, trouxe só um pedacinho do juramento de Hipócrates, que é quando os médicos, né, eles vão se formar, eles leem em voz alta esse juramento, os médicos que eu estou falando, os médicos aqui na nossa vida real, e aí eles falam assim: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar. Eu conservarei inteiramente secreto. E é isso que o médico sempre fala. Ele tá ali, ele pode atuar tanto... Eu prometo fazer merda pra caralho. Mas olha só, esse é um grande segredo. Porque assim, esse condicionamento,
ele não é um condicionamento só do cara falar, eu não vou trair essa casa. Pelo que a gente entende aqui, o condicionamento seria algo concreto que é colocado na mente da pessoa e que ele pode enlouquecer ou morrer se ele realmente fizer um mal a alguém que ele está Qualquer mal, servindo. né? Por isso, exato, por isso que todo o império, todas as grandes casas Tem têm a total confiança, né? Porque vocês sabem que nesse mundo o único tipo de morte que pode acontecer é por envenenamento, ou alguém vai lá e manda um cara, um espião matar. E eu tô imaginando, os caras loucos com toda hora acham que alguém vai matá-los. E aí vem um médico fazer exame nele. O cara ia ficar morrendo. O que é mais bizarro, assim, né, Pascoal? Assim, o que a gente entende desse universo de Duna, apresentado pelo Frank Herbert, né? E, mais uma vez, é sempre dito que é o médico. Ele sempre tem esse meio que spoiler, a gente fica, e aí, será que vai rolar mesmo? E por ele ser o traidor, ele sempre, né, acho que em breve a gente vai falar mais sobre isso, mas é algo, ele traz o sagrado, né, cara? Em Duna tem muitos desses preceitos do que é sagrado, são limites que não podem ser ultrapassados. Sim. E o que leva alguém a atrair o sagrado, né? Atrair algo que é tão profundo, é tão importante, inclusive para ele, né? O que vai fazer com que ele deixe de ser quem ele é, né? O médico, essa posição de salvar vidas, essa posição de hombridade com a casa em que ele escolheu, né? Que ele vive, que lhe acolheu também. Mas então a gente fica o tempo inteiro assim se perguntando, cara, o que é isso? Por quê, né? O que o Harkonnen tem, sabe? É bem louco. Mas aí eu faço pegando esse raciocínio, faço a seguinte pergunta para Vitória. Vitória, a gente sabe que o Frank Herbert também gosta muito de pregar peças na gente. A gente está aqui no início da leitura do livro e a gente vê uma casa que a gente no segundo capítulo lê e acha que essa casa é a do mal, né? São os malvadões. E a gente tem uma casa que a gente acha que é a dos bonzinhos, que são os Atreides. Será que também o Frank Herbert, ao colocar esse peso de traidor, essa palavra, né, que tem assim, principalmente no nosso inconsciente, a questão do cristianismo, de Judas, né? De várias situações, ele também acaba querendo com que a gente antipatize logo de cara com esse personagem? Será que não é a armadilha do Frank Herbert? Sim, pode com certeza ser. E é algo que a gente tem que começar a ler Duna pensando sobre isso, se o livro tá querendo trazer uma perspectiva pra convencer a gente a algo, porque a certeza é que vão vir surpresas. Mas também a problemática também, né, da gente não tem que ter o pensamento do que o Paul deveria ter nesse momento. Não confiar em ninguém do livro, ninguém, nem a perspectiva do próprio narrador, porque a qualquer momento pode virar o jogo. Perfeito. E os motivos dele, né? Que ele comenta nesse capítulo os motivos de salvar a esposa dele, tudo, o fruto do amor dele, etc. Então, claro que a gente brinca que não defenderia o personagem de forma alguma, mas é legal ter essa dualidade. Perfeito. Hildo, já que você comprou já o anel de prata para prender o seu cabelo, tá? E aí, você tá pensando em fazer essa tatuagem em forma de diamante? Porque olha só como é interessante Hildo e Vitória. O diamante, ele tem o símbolo, né? A simbologia do diamante é que simboliza a verdade, a pureza, a perfeição, a dureza, a maturidade, a limpeza, a energia, o sol, né? Então, ao mesmo tempo que é uma marca, que ela pode ser considerada como se fosse um produto, porque ali está um selo de qualidade ISO 9001 Shai-Halud, né? Na testa do Yue, para quando as pessoas olharem, já saberem que é o médico Suk, que tem a total confiança, né? Ao mesmo tempo também passa essa simbologia, né? De ser aquele cara que as pessoas vão respeitar, vão fazer com que literalmente vão entregar a vida para essa pessoa para poder de alguma forma ela resolver. E isso é bem triste, pra ser sincera, porque se a gente for parar pra pensar o que são agora, o que vão ser, na verdade, dos outros médicos, se realmente acontecer essa traição. Sim. Exato. Saber que é possível agora quebrar o condicionamento. Exato, O que vai ser né, como é a palavra? Da reputação deles. Exato, porque é como a gente fala o tempo inteiro, né? Cada casta tem a sua
as suas diretrizes, né? E os seus locais de importância dentro do Império, né? E Vitória foi super pontual em dizer assim, toda essa ação de Yue, e aí, mais uma vez, estamos trabalhando no campo das conjecturas, né? Nós não chegamos lá ainda, né? Não. Mas se ele for um traidor, como o próprio Frank Herbert já deu esse spoiler, o próprio Baron Harkonnen fala, e não dá para confiar no que o Baron Harkonnen fala, é muito problemático, porque ele não tá apenas traindo a casa que ele não deveria trair, a casa que o acolheu, a casa que lhe deu esse lugar de status, né? Ele tá traindo também a casta dele, a casta dos médicos. Ele tá traindo o Paul, né? Que mesmo com toda a problemática, não gostar do personagem, a gente percebe nos seus pensamentos o quanto isso para ele é doloroso, porque ele tem carinho por esse menino Paul, né? Você vê o quanto ele tem esse cuidado, né? E soa até algo paternal, de certa forma, né, pessoal? Eu acho que, inclusive, é o que o Frank Herbert queria, era assim, ele fala logo que é o traidor, a gente ouve a palavra e automaticamente você já tem a repulsa, e quando você começa a ler e você começa a ver alguns dilemas dele, você fica assim, pô, dá uma certa pena em certa medida, porque o cara, pô, o que tá acontecendo pra ele fazer isso? Ah, tem a esposa dele. Mas só para lembrar sobre essa questão da quebra do condicionamento, quando o Barão Vladimir cita que conseguiu quebrar, somente eles sabem. Nem o Imperador sabe, ninguém sabe, porque se as pessoas souberem que os Harkonnen conseguiram fazer isso, todo mundo se voltava também contra os Harkonnen, porque eles poderiam quebrar vários condicionamentos e começar a assassinar aí chefes de casa, né? Com esses médicos, né? Que estão, teoricamente, fragilizados, porque eles descobriram qual seria o que iria mover esse médico a cometer esse crime. Também tem uma situação. E fora que seria super problemático para as próprias casas, né? Exato. Porque elas teriam que abrir mão de algo que é essencial para a construção de sua identidade como casa, né? E olha só, e aí também tem uma questão uma questão política econômica. Os médicos, eles não são baratos. Não são caríssimos. Somente as grandes casas têm. Então, tipo assim, eles não são aquela galera do SUS, tá? Assim, no sentido de quê? De estar ali para toda a população de Caladan ou de algum planeta. Ah, galera, vamos lá nos médicos sucks. Não, os caras, eles são uma casta, né? Uma escola que cobra muito caro. E aí, o Frank Herbert sempre utilizando da sua perspicácia, a palavra suck, ela se originou da Pérsia, é referente a um bazar, um mercado, uma área de comercialização permanente. Tipo mercado de rua, né? Onde se vende bens e serviços. Então esse souk, ou souk, que é outra palavra usada no Oriente Médio para mercado ou ao ar livre, é perfeitamente casa com escola souk, uma escola médica de proteger a vida mediante um pagamento muito caro. Então ele associa a questão do dever, da honra, mas mediante uma bolada de dinheiro, no caso de especiaria, de solares aqui, para poder ter esse... Então eles só conseguem fazer isso a preços exorbitantes, não é qualquer casa nobre que tem um médico, né? E os caras mexem na mente dos seus discípulos lá, né? Que literalmente eles vão morrer se tentarem matar o seu cliente. Então tem todas essas questões aqui que a gente tem que colocar. Mas seguindo aqui adiante, né? Começa uma conversa aqui, Dr. Yue, com o garoto Paul, com o menino Paul, e eles começam a falar sobre vidas terráqueas de Arrax. E aí o Yue fala que Arrax, né, o planeta, parece ter recebido de braços abertos certas formas de vida da Terra. É interessante, né? O Frank Herbert ele fala poucas vezes ele cita o planeta Terra, assim, é bem pontual. Mas saber que Arrax tem espécies que vieram da Terra e se adaptaram lá, né? Então é uma loucura, né? Isso aí. Principalmente com relação a essa expansão da humanidade que hoje, no caso hoje aqui no livro, nesse capítulo 5, nessa época aqui, a galera não sabe mais nem o que é o planeta Terra, só sabe de algumas histórias, né? Então é bem interessante. E aí volta a questão dos Fremen, Hildon, né? O Dr. Yue o Paul quer saber dos Fremen. O Paul tá com uma fixação, desde da conversa com o Tufi Haut, sobre essa questão dos Fremen.
E aí ele fala, perguntando sobre os Fremen, e aí o Yue fala assim, você tem alguma coisa sobre os Fremen? Aí o Yue, os Fremen? Olhou lá alguma coisa. Ah, são divisões genéricas, né, da população. Os Fremen são um grupo, os outros são da Graben, Pia e da Caldeira. A gente até já ouviu essa distinção. E aí mostra um pouco dessa divisão, Hildo. Dentro de Arrax, os nativos de Arrax não são todos iguais, né? Até porque é interessante a gente entender que também os Fremen, eles são muito similares a uma sociedade como qualquer outra. E ninguém é similar, né? Existem, queira ou não queira, apesar eu gosto de pensar que o pessoal de Caladan acaba visualizando o pessoal de Arrax como bárbaros, né? Essa visão do eu não sei explicar, então são todos bárbaros, né? Mas o academicismo ele acaba tentando dividir, né? Existem as castas, existem as diferenças tribais, né? Então eu curto muito porque isso é até um direcionamento histórico, né? Da gente tentar fazer essas divisões. Perfeito. E nessa conversa que ele está tendo aqui com os Fremen, Vitória, ele fala sobre a questão dos olhos azuis, né? Dentro de azuis, né? Que é efeito da exposição da especiaria, da melange, né? Porque os Fremen, eles convivem, né? Toda hora com isso ali, dentro do deserto profundo. E a galera tem meio que essa admiração, né? Pelos Fremen. O próprio pessoal nativo lá das cidades, os homens querem casar com mulheres Fremen e as mulheres com homens Fremens, né? Eu não sei se você fala. É interessante ter isso no capítulo, porque, pelo menos quando eu comecei a ler, eu achava que todo mundo em Arrakis era Fremen. Sim, é verdade. E não é, né? A gente vê que o universo é bem mais complexo, o universo de Duna, né? Até em Arrakis tem essas divisões das pessoas, né? Eu achava que até um tempo desse eu ainda achava que todos eram Fremen. E tem até a questão de como eles se investem, né? Porque a galera que tá na cidade não precisa de um traje estilador que os Fremen usam, Sim. né? Da mesma forma, né? Porque quando eles estão lá dos Graben, Pias, eles estão tipo protegidos, né? Ali, no caso onde eles vão, para onde o Paul vai com a sua família, lá existe tipo um aprofundamento na terra e tem uma grande muralha de montanha que impede que os vermes cheguem por lá. Então, assim, não necessariamente eles precisam usar uma roupa para ter toda a questão da recuperação da água, porque eles estão numa cidade grande, né? Eles é caro, mas está lá representantes de todo o universo de Duna. Então, não existe essa... Então, por isso que é estranho, até para eles, ter esse povo que usa uma vestimenta que recupera todo a umidade do corpo e reaproveita tudo. Então, para eles também, eles acham que os Fremen são meio que uma gentalha, meio que fedorentos, meio que... Né, Hildo? Existe... É porque também tem muito de trabalho ainda no campo do achismo, né? Eu acho que a gente mais à frente vai até ver o próprio Duncan, né? Que é um personagem que eu gosto bastante. O Duncan, ele meio que ele vai viver entre os Fremen para poder entender mais, porque o academicismo, né, que são os relatos que a gente tem acesso por hora, ele traz, às vezes, um relato que ele, às vezes, pode estar meio que preenchido de algum preconceito, né, de não entendimento, porque, como a gente fala, existem Fremen, mas existe o povo de Arrakis, existe, né, o povo de Duna, do planeta Duna, né, como um todo. É bem variado. É bem variado, e Vitória até trouxe essa visão muito grande, muito massa, porque também, na minha concepção, todo mundo de Duna era um povo Fremen. A gente quer sempre simplificar as coisas, né? E no Exato, Duna nunca é simplificado. Nunca é simplificado, mas ao mesmo tempo a Terra também não é simplificada. Quando a gente para pra pensar, não existe só nordestino, não existe só cearense. Dentro do próprio Nordeste existem várias ramificações, né? Do dialeto, da forma como a gente conversa, fora... De forma de viver diferente, né? E eu acho isso muito legal, porque é o Frank Herbert dando um tapa na cara da gente, porque a gente quer ser simplista. E por que um planeta como a Arrakis vai ser simplista? Não pode. E eles também estão sendo xenófobos, né? A partir do momento que o Yue fala assim, ó, suas mulheres são tão ferozes quanto os homens, até mesmo as
as crianças Fremen são violentas. Ele fala, receio que não deixarão você se misturar com eles, né? Então assim, essa gente, né? Não vou deixar, não vão deixar. Enquanto isso, o Paul super com a mentalidade bem mais aberta, assim, vendo Isso. não eles como raivosos, mas sim fortes, corajosos, e Isso. são bons aliados. Mas sabe o que é isso? O Paul traz a mente jovem, né? Uhum. Eu tava até brincando, porque, por exemplo, lá na loja vai ter um colégio próximo e tem uma molecada ali que vai ali comprar quadrinho, que tem seus, sei lá, 13, uns de 15, tem uns 16. E eu fico olhando assim, quanto o jovem tem uma mentalidade muito mais aberta, muito mais aflorada, né? Do que a mente tacanha e atrasada já da pessoa que já viveu várias coisas e tá, sabe, programado, de certa forma. Então eu curto muito que Paul é isso, é o jovem com a sua mente, uma esponjinha, né? Uhum. Pronto para absorver novas possibilidades, ele não enxerga dessa... O Bob. Sofreu tanto nessa saga. A Vitória falou uma coisa muito interessante. A galera tá enxergando os Fremen nessa questão de preconceito e de limitações, né? E só que eles confundem isso, né? Esse preconceito com a questão da brutalidade na essência. O Fremen, ele é bruto na essência. Não é bruto porque ele quer. Porque imaginem só a situação. Deles, você mora... A dureza da vida dele. Você mora, de dia você tem que estar dentro de uma caverna. Então os caras não olham nem pro céu, cara. Eles olham pro teto de uma caverna. Um sol para cada corpo. Um sol para cada corpo. Precisam usar um traje fedorento que vai readaptar a tudo, fezes, urina, para poder sobreviver. Convivem com a limitação da água. A água é uma coisa que a todo momento eles podem morrer de sede, né? E outra coisa, eles vão andando na areia, pode vir um verme e engoli-los. Ou então eles estão andando, vem uma tempestade, mata todo mundo. Então você vive num planeta desse, em que quando eles encontram alguém de fora e matam a pessoa para tirar a água, eles não estão fazendo nenhuma maldade, eles não têm crise de consciência, porque para eles é o lógico, é a praticidade, eles precisam daquela... É a recuperação do recurso, né? E mais ainda, que você fala assim, os caras são assassinos. E os caras matam, Hildo, e eles não ficam com a água pra si. A água é coletiva. Passando pano, que é o mais... Eles tiram a água. Esse Pascal. Dentro do universo do Frankenheft é isso. Os caras matam, mas não é pra... vou matar você. Bichinho, né? Só porque a água vai ser dividida. Ei, Pascal, eu tenho uma dúvida. Falando em água, tem uma parte aqui do capítulo que o Will fala o cinturão desértico e as regiões polares meridionais foram designados inabitáveis. Eu queria saber, tu que tem mais conhecimento sobre os outros livros que expandem o universo de Duna, se falam sobre isso, porque eu tenho certeza que isso aqui também já é uma... Eu tenho certeza sim, né? Posso estar errado. Mas eu acho que isso aqui já é uma afirmação do Will precipitada. Eu acho que em Duna o cinturão desértico e as regiões polares pode ter formas de vida já lá. Fremens habitando e por aí, porque assim, devem ser bem diferentes. O planeta deserto, o Duna, planeta deserto, beleza. Mas ele tem nas extremidades polares gelo, galera. Por incrível que pareça, tem gelo, né? Tem o Brian Herbert, o pai do Pardot Keynes, o pai do Let Keynes, foi pra lá. Aí, no caso, não é spoiler, tá, galera? É só uma contextualização. Existe no planeta Hax as regiões polares. E aí, no caso, só os Fremen que sabem isso. E a gente vai ver mais na frente. Eles têm todo o conhecimento do planeta. E Pardot Keynes, vocês também vão conhecer mais na frente. É o pai do Liet Keynes, que o Dr. Yue fala aqui, né? O Dr. Yue disse que quando chegar em Arrax, ele vai conversar com o planetólogo do Império que está lá, que é o Liet Kynes, que no filme do Villeneuve é uma mulher, né? Ficou a Liet Kynes, ficou também muito legal. Mas existe isso mesmo, essa situação. Mas eu queria, só para finalizar aqui a questão dos Fremen, a gente passar para a parte final, que daqui a pouco a gente está terminando, que esse capítulo é um capítulo rápido. Mas quando ainda está falando dos Fremen, né? Eles colocam aqui um ditado. Ele fala assim, eles têm um ditado: o lustro vem das cidades, a sabedoria do deserto. E aí, Hildon e Vitória,
Eu quero dizer que o tio Frank Herbert também é safadinho. Ele tirou essa referência aqui. Não me diga. Ele tirou a referência aqui de um livro, Os Sabres do Paraíso, não tem em português, é da Leslie Branch. O livro foi escrito em 1960 e ele tirou várias coisas, gente, desse livro. Várias. Inclusive, essa ideia de excertos iniciais, ele se inspirou nesse livro. Essa frase ele tirou literalmente desse livro. E do que é que fala esse livro, né? Os Sábios do Paraíso é uma visão romantizada ocidental, né? De uma batalha real, que é um chefe muçulmano que desafiou o czar russo, chamado Nicolau I, tá? E o nome do chefe muçulmano é o Imam Shamili, que desafiou isso aí. Então, várias das frases que o Frank Herbert colocou tem nesse livro. Ele tirou direto desse livro. É muito interessante. Eu tô com esse livro traduzido via Google Tradutor, mas dando uma olhadinha, folha por folha. Mas tem muita coisa. Então é só uma curiosidade, que assim, a gente fala assim, George Lucas, né, James Cameron, mas o Frank Herbert também deu umas coladas também em algumas situações. Mas vamos passar para sair desse assunto dos frames, e aí eles falam um pouquinho dos vermes, né? Que o povo tá querendo saber de tudo. Como é que é? Tu tem aí um bibliofilme, tipo um cineminha, né? Uma Netflix, mostrando um verme. Aí ele fala, eu tenho de um espécime pequeno, 110 metros por 22 de diâmetro. Esse bichinho aqui, esse menorzinho aqui é tamanho do Kong e do Godzilla. Caralho. O maior, que é o de 400 metros, ele come os dois numa bocada só, o Godzilla e o Kong, né? Então, assim, meio que... E dizem que tem mais. Então, tipo sobremesa assim do Shai Hulud, ele chega lá pros vermes, né? E qual vai ser o meu lanchinho de hoje? Um Godzilla e um Kong junto. Pronto, para vocês terem uma ideia de como os caras, os vermes, né, são grandes, né? São enormes, né, cara? São absurdos. Exato. E aí a gente passa por uma situação interessante de Vitória e Hilda. O Yue diz que eles vão viajar, vão fazer uma viagem especial, pegando o Uber espacial, que é a Guilda. E aí ele dá de presente, Hildon, uma Bíblia católica de orange pro Paul, uma mini, né? Uma mini Bíblia, né? E aí ele entrega pro Paul. E o que é que você não se comove com esse ato de bondade? Por que não, Hildon? Ele tá querendo ato de bondade, cara. Não. Ele tá com a consciência dele pesada pra caramba. Ele sabe que tá fazendo merda. E ele diz assim, mas... Vamos, cara, só piora, sabe? Porque parece aquele. É uma lamentação sem fim. Mas... Se ele fosse mal até fazendo as coisas assim, eu vou fazer isso aqui. Isso. Beleza. Mas não, era mais honesto. Mas ele tá em dúvida, ele está sofrendo. Não tá em dúvida nada. Ele não está em dúvida, Pascoal. Pronto, ele tem tanta certeza que ele sofre porque já tem certeza. Bom, você que está aí sendo tão irredutível, um coração tão duro, Vitória. Tá fazendo merda e sabe disso. Sabe disso. Vitória, agora explique pra gente por que ele tá fazendo isso. O que aconteceu com a esposa dele. Aparentemente ela tá sob... Ela tá prisioneira dos Harkonnen, né? Então, não é especificado no livro o que realmente é feito com ela durante esse processo, mas a gente só pode imaginar as piores coisas possíveis. Ela já não é mais a mesma, não sabe se ela está viva, não sabe se ela está com todos os ossos do corpo. Então, ele se encontra nessa situação. O Yu, ele é chantageado com a fantasia de que ela ainda está lá pronta para voltar para ele, da forma que ela era. Mas ele sabe que isso pode ser uma mentira, né, Pascoal? Tô certo disso? Vitória, não você não vai passar pano para o Yu aqui não, porque é o seguinte... A gente já sabe como são os Harkonnen, a gente vai saber mais. Quanto mais a gente descobre quem são os Harkonnen, a gente sabe que eles não são sinceros. Cara, não era, sabe para o que? É para chegar assim, Duque, seguinte, sequestrar minha mulher, ela provavelmente tá morta, vamos tocar o zaralho lá no... Vamos fazer uma coisa aqui, vamos vingança. Pra cara. Ele não vem dizer, ele foi
levado pelo amor. Não, ele foi burro. Ele foi Um besta. caba desse não pode ser burro. E tu sabe o que o burro tem que fazer, né? Tem mais que se fuder. Porque se ele tivesse soltado, pro Império, que mexeram no condicionamento Exato. dele, os Harkonnen já estavam fodidos. Hildon, eu vou ler uma Não, frase não. e vai mudar a sua opinião. Ele fala assim, ó. Ah. Ai, malditos sejam aqueles animais dos Harkonnen, por que me Ou escolheram? seja, ele sabe quem são os animais. Ou seja, a mulher dele tá Por que morta. me escolheram como instrumento de sua maldade? Você não fica... Porque você é um fraco. Você. Lhe falta ódio. Lhe falta ódio. Do nada, a citação de Game of Thrones, Naruto, é muita citação. Mas, ó, realmente tem toda essa questão, né? Que aí ele pede pro Paul abrir lá a Bíblia Católica Orange. É importante falar, para quem não sabe o que é essa Bíblia Católica Orange, ela foi feita depois do grande jihad luterano, da destruição das máquinas. Pegaram todos os representantes de religiões da Terra, né? Daquele tempo, ou daqueles planetas que estavam naquela época, e fizeram um sincretismo religioso. Então existe tudo junto e misturado. Então tem budismo com hinduísmo, né, com sufismo, com catolicismo. Então a Bíblia Católica Orange é exatamente essa. E aí, na hora que ele vai conversar com o Paul, né, ele pede pro Paul abrir lá a Bíblia, que ela é muito delicada, pequenininha, tem uns chanfrozinhos para ele apertar. E aí, sem querer, o Paul tem dois chanfros dele, e o Paul percebe, porque tem a mãozinha mais delicada do menino Paul. E aí ele abre exatamente no texto em que o Hildo leu no início da nossa conversa, né, Hildo? Sobre a questão dos ouvidos, né? E que ele meio que tem um choque, né? Que ele não esperava que o Paul fosse ler exatamente a citação preferida da esposa dele. E aí eu pergunto para vocês uma coisa. Quando ele manda parar e o Paul pergunta por que ele mandou parar, e ele fala, porque esse texto é da minha falecida esposa. Vocês acham que isso foi um ato falho dele? Ele daí já tá lutando aí razão com emoção, ele já sabe que a esposa dele tá morta e não sequestrada, ou ele falou isso para despistar o Paul? A partir do momento que ele já aceitou isso, se colocou nessa situação, eu acho que ele tá tentando mentir. Porque ele sabe que... Você não tem fé nele. Você não tem fé nele. Não, nenhuma, cara. Não, eu não passo esse plano. Ele tá tentando mentir também. Isso prova ele teve uns atos assim falhos. Acho que o ato falho dele foi esses nervosismos dele no capítulo que o Paul já tava reconhecendo, entendeu? Aí ele quis logo... mostrar a emoção, minha esposa falecida, pro Paul entender por que ele tava meio nervoso. Sim, é uma situação. Mas sabe o que é uma questão também que eu vou colocar? Ela não é a Bene Gesserit, a Wana ou Vana, dependendo de quem pronunciar, ela não é a Bene Gesserit? É colocado que ela é uma Bene Gesserit. E a gente fica se perguntando, por que é que as Bene Gesserit deixaram os Harkonnen sequestrar uma Bene Gesserit? Que elas não deixam, né? E aí a gente se pergunta e diz, muito provavelmente porque as Bene Gesserit sacrificaram essa irmã delas em prol de um plano maior que seria exatamente esse. Dentro de plano. Já que não vai conseguir impedir essa briga entre as casas, que pelo menos se salvem alguma coisa, e talvez a Wana, não sei se a Wana, ou no caso a Vanna, sabia que ela era uma mera peça no tabuleiro. Né? Ou se a Wana já foi colocada ali para fazer com que o Dr. Yue fosse o ponto fraco do Dr. Yue para quebrar o condicionamento imperial. E aí, no caso, as Bene Gesserit sabiam, junto com os Harkonnen, o que estavam fazendo. Qual é a opção de vocês? Opção vingança. Colocaram essa Bene situação Gesserit? porque ele impediu que o Harkonnen morresse. Não tiro essa opinião, não, pode ser. Mas é interessante, né? Porque elas não abandonam as irmãs, mas aqui elas abandonaram, né? No sentido de, talvez, para que o... Nossa, mas real. E aí, pra gente finalizar, e antes de ir para as considerações finais de cada um, eu quero só trazer uma curiosidade, aquela curiosidade do seu Naib, que ele sempre encontra, né? Quando o Yue fala para abrir a Bíblia Católica Orange, ele fala assim, abra em Kalima, capítulo 4, versículo 67. Cara, Kalima,
Kalima é essa? Que palavra é essa? Eu fui pesquisar e aí deu certinho realmente com o que o Frank Herbert queria passar. Na realidade é Kalima. Kalima é a deusa hindu, deusa ancestral hindu venerada na Índia, tá? E essa Kali... Rafa Kali? Exatamente, a Kali representa a mãe natureza e seus 4 braços evocam criação, preservação, destruição, e o quarto é salvação. E sabe o que é mais interessante? É que o devoto dessa deusa, ela é muito... não é feio o nome, é aterrorizadora. Mas por que ela é aterrorizadora? Porque o devoto dessa deusa, ele procura superar as trevas e descobrir tudo que elas ocultam. Eles não fogem das trevas, ele vai descobrir o que as trevas ocultam, porque tirando as trevas tem a luz, vida e alegria e até mesmo a libertação do ciclo de nascimentos. E ela destrói para recriar. Ela produz sofrimento para que a alegria se revele melhor. E em sua forma assustadora, deve-se ultrapassar todos os medos, não escapando deles, mas aceitando-os como bem-vindos. E aí a litânia contra o medo. Né? Então, assim, quando o E fala isso de Kaliman para o Poe, é porque ele vai passar por situações que vai ter sofrimento, que vai ter angústia, e que ele não vai fugir disso, ele vai ter que encarar isso para evoluir como pessoa. Como tu falou, Hildo, no começo, né? Da questão de se desenvolver como pessoa. Então eu acho muito legal esses pequenos easter eggs que o Frank Herbert coloca, né, nas palavras, e o que tem de coisa aqui, né? A gente pegando essa deusa aqui, que tem tudo a ver com esse ponto aqui do Toyue. Mas, falado isso, vamos para as nossas considerações finais. Hildon e Vitória, muito feliz, Hildon, de ter novamente a Vitória por aqui. Com certeza. A gente bater um bom papo aqui sobre Duna, um capítulo curtinho, mas deu para conversar muita coisa. E aí, Vitória, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais desse capítulo, e se você quiser deixar algum rede social ou algo para as pessoas seguirem, ou se não, se quiser apenas deixar um recadinho do coração, fique à vontade. Gente, no momento eu não tenho uma rede social para indicar, mas eu estou honrada em estar aqui de novo, matei a saudade. E, poxa, é sempre muito bom como vocês relembram esse meu gosto de conversar sobre a leitura, conversar sobre coisas que eu gosto. E quem sabe um dia eu retome com o meu projeto ou com um novo projeto. Mas esse quentinho no coração que dá sempre que eu termino de gravar um episódio com vocês faz com que eu tenha mais vontade de voltar ativa com essas coisas, sabe? Um dia volta e vai dar certo. É isso, gente. Obrigada. Enquanto não volta, vem com a gente. Já está entre nós. Estou, né, num projeto. De vez em quando, tô aqui. E obrigada mesmo, de coração. Muitíssimo. A gente agradece mais uma vez a Sayadina Framing aqui participando com a gente. E óbvio que eu vou fazer aqui as perguntas para as considerações finais do nosso navegador da guilda. Mas, Hildo, antes das suas considerações finais, como eu faço para criar um podcast, uma identidade? Como eu faço para editar 5 horas de conteúdo? Por favor. Rapaz, essa missão já foi dada e foi cumprida. Então, se você tiver... Bravamente. Então, fala aqui com a gente no Radiola Mecânica, né? @Radiola Mecânica. Ou no meu perfil pessoal, @HildonOliveart, que a gente bate um papo, vamos entender que podcast é esse que você quer produzir e tal. E eu sou um ferrenho amante do verdadeiro podcast, né? Eu sei que a galera fica fazendo hoje em dia com vídeo e tal, e chamam de podcast. Pra mim, desculpa, não é podcast. Podcast é isso aqui, que a gente tá fazendo com muito afinco, com muito amor. O resto é videocast. Mas, cara, que capítulo, assim, é interessante. Eu adoro gravar o Duna, porque quando tem alguns capítulos que você lê, tem um ranço de determinados personagens, aí você fica assim, poxa, esse capítulo não vai render nada, né?
Aí o Pascoal parece que ele sabe escolher Exatamente, cara. Sabe que As flui as pautas, as pessoas, olha, isso aqui vai funcionar com pessoa, com fulano, com ciclano. E de repente, quando a gente vê, a gente tá gravando quase 2 horas falando sobre um cara detestável. Vocês já estão amando. Exatamente, eu comecei o episódio, aí eu odeio esse cara, falar muito sobre ele, né? Não tenho nada pra falar com ele. 2 horas depois, e aí? 2 horas analisando ele. E aí, como a Vitória falou, a gente de repente 2 horas falando sobre o quanto, sim, Pascoal, o quanto ele é detestável, o quanto ele poderia ter feito várias escolhas. Óbvio que se ele tivesse feito as escolhas, outras escolhas, não teríamos história. Ele não fez nada ainda, Rildo. Ele está ainda pensando, Rildo. Ele tá no campo das possibilidades, né? Vocês ainda eu tenho fé. Eu tenho fé nele. Tá bom, que bom que você é um de fé. Eu perdi a fé. Tá certo. Então, já julguei, pronto, já estou abraçado no julgamento. Então, que capítulo, mais uma vez, um capítulo que a gente grava com muito. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu gravo o podcast de acordo com o que eu gostaria de ouvir. E, Pascoal, parabéns por esse seleto grupo de pessoas que você tá trazendo que, bicho, eu ouço depois que eu edito. Olha, eu edito. Passo horas editando e depois vou ouvir. E às vezes ouço mais de uma vez porque eu curto muito esse papo, sabe? Hildon, no BBB de Arrax, opa, Dr. Yue saía logo na primeira semana. Ah, ele sai na primeira semana. Primeira semana, escorraçado. Pelo público, 99% de... Mas, gente, eu que agradeço a participação de vocês. As minhas considerações finais são essas mesmo. A gente tá conhecendo aqui esse traidor. Realmente ele tá mostrando um pouco quem ele é. Essa angústia dele de estar, ao mesmo tempo que ele ama as pessoas com que ele convive há mais de 15 anos, né? Que é o tempo que ele tá lá com os Atreides. Ele também tá com essa questão do amor com relação à esposa dele. E aí é mais uma vez o amor, Hilda e Vitória, né? Porque a gente viu que Jéssica, por amor, fez foi contra a sua ordem. Eu adoro o da Vitória. O Dr. Yue, por amor, está também quebrando o condicionamento imperial. E o Barão Vladimir Harkonnen, vendo o amor como algo, uma falha, algo a ser colocado de lado, uma fraqueza, está usando isso para a destruição de todos. Então, assim, é bem interessante esses pontos de vista de como o amor ele pode, ao mesmo tempo, criar algo, mas pode destruir, né? Existe essa linha tênue de amor e ódio. Então, acho que é isso que a gente tem que ficar. E daqui para o final do nosso DunaCast, o Hildon vai estar com um bottom do Dr. Yue. Nem ferrando. Mas... não vai estar tendo. Gente, muitíssimo obrigado por acompanhar a gente. Muito obrigado, Hildon. Muito obrigado, Vitória. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com